há uns 30 anos atrás, lá pelos idos de 94, 95, talvez 93, eu estava em Aracaju, nas boas terras sergipanas, tem alguns representantes de Sergipe ali, ó, gente bonita e boa. E nós paramos em uma tarde para assistir um documentário com um dos irmãos. Esse documentário estava registrando a ação de Saddam Hussein com os curdos, como Saddam Hussein estava tentando exterminar com os curdos, inclusive usando arma química para isto. E aquele repórter brasileiro conseguiu se meter ali, não sei como, penetrar naquele ambiente, fazer registros, filmagens, fotos, entrevistas. Eu fiquei olhando aquilo, me bateu um complexo de bobo, né? De que não faz nada relevante para o mundo. Eu já era presbítero, aí há 2 anos talvez. Eu pensei comigo, este homem sim está fazendo um trabalho importante. Isso é um trabalho relevante. Com o risco da própria vida, entra num ambiente desse, faz esses registros e denuncia isto ao mundo. Eu estava com inveja do sujeito mesmo já. E o Espírito Santo falou no meu coração, o único serviço que ficará registrado para a eternidade e terá efeitos eternos é o fazer discípulos. Porque essa é a ordem que Jesus deu aos seus seguidores. Vão, façam discípulos de todas as nações, batize-os e os ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Essa ordem de Jesus, ao longo dos séculos, de alguma maneira foi esvaziada na mente da igreja, no coração da igreja. É importante lembrar que houve um hiato aí, um parêntese de mais de 1000 anos, onde o Evangelho, a Igreja de Deus, perdeu uma expressão de corpo diante do mundo. O domínio papal durou mais de 1000 anos e ofuscou a igreja, e a vocação da igreja, e o chamamento de cada um dos santos. E a igreja virou uma instituição que deu as mãos ao Estado, tornou-se uma organização quase civil, política, com muito poder, e abandonou a sua vocação. E os santos perderam a consciência que cada um de nós foi chamado, vocacionado para pregar o Evangelho, fazer discípulo, batizar e ensinar a guardar. Deus teve uma ação, a partir da reforma, para ter uma referência histórica. Deus começou tendo ação de recuperação dos valores, dos princípios, dos conceitos e da prática da igreja. E foi crescendo em espiral. Não vamos explorar isso agora, mas seria interessante em algum momento vermos como Deus foi agindo na história até os dias de hoje. E nesse processo, Deus devolve à igreja a consciência de que sim, cada discípulo de Jesus tem sobre si um imperativo de Jesus: faça discípulos. Não é opcional, é uma ordem dele. Vá e faça discípulos. E quando um povo surge e começa a fazer disso uma prática regular, concreta, exigindo que todos os discípulos vinculados façam isto, nós terminamos dando nome. Eu ia dizer aqui, como chamamos presbíteros, que é uma terminologia bíblica, diáconos, que é uma terminologia bíblica. Aí nós temos as igrejas nas casas e chamamos de líderes ou cooperadores, que é uma terminologia mais bíblica do que líder, né? Cooperadores, que ao final são os responsáveis pelas igrejas nas casas. E aqueles que fazem discípulos? Aqueles que individualmente estão ensinando outro a guardar todas as coisas. Como chamamos? Aí resolvemos chamar de discipuladores. Mas dentro de uma estrutura, e a igreja precisa de uma estrutura mínima, os apóstolos tinham essa estrutura, o Novo Testamento apresenta esta estrutura, mas dentro de uma estrutura, quando se recebe o nome, parece que aquele nome tem um significado à parte e vira um status dentro da estrutura. Então foi se perdendo ao longo dos anos, mesmo entre nós, a consciência do que é fazer discípulos. Qual foi a ordem de Jesus?
Então, fulano é discipulador, fulano é discipuladora, tem reunião de discipuladores, que fazem esses discipuladores, viram status. Eu temo que muitos discipuladores não têm em seu coração ardendo o desafio de fazer discípulos, conforme Jesus ordenou que se fizesse. Não é muito simples resgatar esse significado, mas nós somos movidos por isto. É necessário que a igreja entenda que toda estrutura que se cria dentro da igreja, tudo que a igreja se propõe fazer, todos os eventos, a agenda da igreja, todas as atividades da igreja, obrigatoriamente precisa apontar para Mateus 28, 18 a 20, para Marcos 16, 15 a 16, para Atos 1, 8, precisa apontar para isso. Se não aponta para isso, qualquer atividade que nós tenhamos, que não coopere para pregar o Evangelho, batizar aqueles que creem e se arrependem, aqueles que se declaram discípulos, porque não se batiza rebelde nem se batiza incrédulo, se batiza quem creu e se rendeu e se entregou a Cristo, se fez um discípulo, se batiza este. E depois ensinar a este a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Isso é igreja. E é só isso. Qualquer coisa que se agregue a isso e não coopere para esse fim, jogue-se fora. Porque não serve para nada. Porque distrai, porque atrapalha. Tudo precisa cooperar para o fim para o qual Jesus determinou que estava pondo a igreja, né? Fazer discípulos, ensiná-los a guardar todas as coisas. O problema é que todas as coisas, essa consciência de que são todas as coisas que ele ordenou, também se perdeu. Jesus ensinou, inclusive, a adorar o Pai, a orar ao Pai, a interceder. Isso é para ser ensinado. Então, se há alguma atividade na igreja que aponte para isso, para a adoração ao Pai, pois que seja cultivada. Que leve a oração, pois que seja cultivado. Que leve a edificação dos santos, pois que seja cultivado. Mas qualquer outra coisa que não aponte para isso, podemos jogar no lixo sem qualquer peso na consciência. Está atrapalhando a carreira da igreja. Se nós não recuperarmos essa consciência, irmãos, nós não saberemos fazer discípulos com a definição que Jesus exigiu. É necessário que nós tenhamos em nossa mente, com toda a clareza, que pesa sobre cada um de vocês, a responsabilidade de tomar cada um dos discípulos ou discípulas que são confiados a vocês, ensiná-los a guardar todas as coisas. Eu me lembro que anos atrás, em uma cidade no interior da Bahia, o irmão me procurou e me disse assim: Vanjo, eu já passei a apostila 1 para o discípulo, já passei a apostila 2, já passei a apostila 3, eu faço o que agora? Disse: você aproveita que não tem a apostila 4 ainda, ensina ele a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Aproveita, ensina a guardar tudo. Entendermos que as apostilas não são um fim em si mesmo, são recurso que direciona, que orienta o nosso serviço, só isso é uma ferramenta. Se quisermos usar outra figura, é como pegar uma despensa e tirar dali um cardápio. Diz, para isso aqui é isso, para isso é isso, para isso é isso. É só para isso as apostilas. Mas o ensinar a guardar todas as coisas, não pode depender delas. Se elas nos forem tiradas, permanece a ordem de Jesus. O que se fazia antes delas existirem? Não se podia ensinar as pessoas, aos convertidos, guardarem todas as coisas? Há um exercício que eu acho que todo discípulo de Jesus deveria fazer. Antes disso, irmãos, eu tenho assim, muito apreço pelas apostilas, viu? As minhas sempre foram todas rabiscadas, de baixo para cima, de cima para baixo, com 1000 outras referências, que, como diz Marcos, poucas coisas não são pouca Bíblia, não significa pouca Bíblia. As apostilas citam alguns aspectos, mas não diz tudo sobre aqueles assuntos. E qualquer discipulador consciente tem que pegar aqueles temas, enriquecer com tantas quantas referências ele saiba a respeito daquilo.
que bote em um caderno ou na própria apostila, onde quiser. Aquilo é só para direcionar, apontar um caminho, mas não diz tudo o que tem que ser feito. Bom, mas qual é o exercício que eu queria propor para vocês? Eu acho mesmo que todo discipulador, ou todo aquele que se propõe a fazer discípulo, precisava fazer esse exercício. Dê uma viajada aí, imagine-se lá em Betânia, ouvindo Jesus falar o que está em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Esse receber poder foi uma promessa dada a todos aqueles que creem. Então, cada um de nós precisa receber esse poder. Ou já o recebeu? Pode o estar negligenciando, mas o recebeu. Para que se receber esse poder? Qual foi o motivo? Ser testemunhas. Recebam poder e sejam testemunhas. Não é para receber poder e ficar simplesmente manifestando dons em reuniões da igreja. É para dar testemunho. Como é que esse testemunho, em que resulta esse testemunho? Para o que é que esse testemunho aponta? Mateus 28, 18 a 20, irmãos, é a mesma situação de Atos 1:8. Esses textos se complementam. Lá em Mateus 28, quando Jesus terminou de dizer essas coisas, ascendeu aos céus. Em Atos 1:8, Jesus falava com os discípulos e ascendeu aos céus. É a mesma situação. Então, quando ele disse, sereis minhas testemunhas, ele está dizendo o mesmo que está em Mateus 28. Façam discípulos, batize-os e ensine a guardar todas as coisas. Agora, se imagine lá, ouvindo essas palavras, o que é que você faria? Se essa ordem fosse dada a você, o que é que você faria? Em paralelo a isso, desenvolva outro pensamento. Se você estivesse se convertido em um contexto batista, ou da Assembleia de Deus, ou presbiteriano, qualquer outro segmento cristão evangélico, você estaria fazendo discípulos, ou estaria fazendo o que aquela estrutura faz? E aqui entre nós, você faz discípulo porque é tomado dessa consciência da ordem de Jesus, ou porque a nossa estrutura meio que obriga a fazer isto? Por que você faz discípulos? Eu temo, irmãos, que a maioria, não a maioria, eu temo que muitos de nós façam discípulos, porque aqui se fala em fazer discípulos. Mas aquela ordem de Betânia, em Mateus 28, 18 a 20, Atos 1:8, não ecoa na consciência, e não arde o coração, não dá brilho aos olhos, não desafia, não impulsiona. Se em algum momento essa estrutura parar de dar ênfase a isto, muitos deixariam de fazer discípulos. Eu me lembro quando eu entendi isso, em 1988, eu tinha 28 anos de idade, estava em um contexto batista, fui levado a um retiro, onde Van Baker e Moisés Cavalheiro falavam dessas coisas, e eu voltei com a minha mente revolucionada, completamente revolucionada, e fui conversar com o meu pastor, um homem muito querido que me batizou, que me casou, e que é ainda a referência em minha memória de um homem que ama a Deus, teme a Deus e serviu a Deus. Eu disse, pastor, eu preciso fazer discípulos. Ele já ouvia falar dessa turma aí, que lá em Salvador era chamada de comunidade, e que estava inclusive lhe causando danos, porque os jovens estavam já animados com a tal da comunidade. Alguns já tinham saído dali para estar com os irmãos de Salvador. Eu era um dos líderes dos jovens. Eu disse, pastor, eu tenho que fazer discípulos. Ele disse, Evangelvaldo, você é uma pessoa madura. Você, inclusive, já foi chamado por mim para ser pastor comigo aqui, você que não quis. Você não precisa ser discipulado. E isso de fazer discípulos, nós estamos aqui, nós ensinamos os irmãos. Nós temos a escola bíblica dominical. Assim, isso não vai caber aqui. Eu disse, pastor, deixa eu ver se eu me explico. Um dia eu vou comparecer diante de Jesus, tribunal de Cristo. Ele vai me perguntar assim, Evangelvaldo, eu mandei você fazer discípulos, por que você não fez? E aí, pastor, eu vou responder assim, não, Jesus, você não está lembrado não?
Eu estava na estrutura batista, e ali não se faz discípulos. Aí, pastor, Jesus vai olhar para mim e vai dizer assim: Evangelvaldo, eu te dei uma ordem, faça discípulos, por que você não fez? Mas pastor, mas Jesus, se lembre, eu estava no contexto batista, como é que eu ia fazer discípulo ali? E pastor, Jesus vai dizer de novo: Evangelvaldo, eu te dei uma ordem, por que você não cumpriu? Diz, pastor, você não entende? Eu fui chamado para isso, e eu tenho que fazer isto. Por fim, eu terminei saindo daquele contexto. É uma história mais comprida. Mas o que eu quero dizer a vocês, irmãos, que isso não é um conceito em minha cabeça. Isso é uma verdade que entrou em meu coração e que me obriga nesse caminho. E eu não posso depender, e você não pode depender que qualquer presbítero diga: vai, faça discípulos, cuide bem dos seus discípulos. A igreja, por meio do presbitério, da liderança, de quem for, tem a competência, tem a responsabilidade de nos direcionar, de corrigir, de instruir, mas o motor que te leva a fazer isto não é os movimentos que o presbitério possa trazer para a congregação. É o eco da voz de Jesus em nossa consciência. Vão e façam discípulos, batize-os, ensine-os a guardar. Irmão, quando nos distanciamos disso, muita coisa estranha começa a acontecer. Talvez alguns de vocês tenham experimentado o que eu experimentei quando fui batizado. Eu ouvi o Evangelho, embora filho de crentes, em algum momento o Evangelho entrou em minha cabeça, eu criei em Jesus, me arrependi, me desesperei, queria me batizar, mas eu tinha que esperar alguns meses para fazer o curso de catecúmenos. Está na classe dos novos convertidos. Aí marcou o batismo para não sei que data, lá na frente. Aí convida pai, mãe, cunhado, irmão, irmã, sobrinho, de uma renca de gente do interior. Eu boto uma bata branca para descer no batistério e as pessoas tiram foto. É um acontecimento social. É apenas uma demonstração exterior do que aconteceu anteriormente. É apenas um ato de obediência à ordem de Jesus. Eu temo que entre nós algo parecido comece a acontecer. Não pode batizar hoje não, porque o pai dela está vindo. Vamos esperar para amanhã. Aí olhamos para Atos. Eu queria que vocês pensassem comigo. Vamos mantendo o raciocínio da seguinte linha. Quando se perde a consciência da ordem de Jesus, fazer discípulo, batizar, ensinar a guardar, se abre espaço para 1000 práticas sinceras, mas desvirtuadas e fora daquilo que ele mandou. Então pense comigo assim, Pentecostes, 3.000 foram batizados em um dia. Você já se perguntou por que os apóstolos tinham que batizar em um dia 3.000 pessoas? Eles não tinham batistério. Se você for olhar no mapa de Jerusalém, não tem rio perto de Jerusalém. Irmãos, foi um problemaço. Eu fico imaginando a logística que foi batizar 3.000 pessoas naquele ambiente, 2.000 anos atrás. Por que os apóstolos eram tão chatos e insistentes que tinham que batizar naquela hora? Era capricho deles? Ou era uma urgência, fruto da ordem que eles receberam, e foi assim que eles interpretaram? A prática apostólica denuncia como é que eles ouviram e interpretaram a ordem de Jesus. O que eles fizeram demonstra o que eles creram. A prática deles demonstra o que é que eles receberam, porque eles fizeram assim. 3.000 em um dia. Se aqui em Belo Horizonte se resolvesse batizar 3.000 pessoas no dia, ia ser um problemão. Imagine o que os diáconos teriam que fazer, a logística teria que ser para batizar. Mas eles fizeram isso. Fizeram isso porque eles creram com a simplicidade de uma criança. O Senhor mandou fazer assim, e é assim que nós faremos. Quando as teologias começam a entrar, a mente humana começa a viajar. E começa a se pensar em fatos históricos posteriores ao tempo apostólico. E começa a se pensar
nos teólogos e pensadores cristãos, nos místicos. Mas fulano de tal foi um personagem, foi um dos pais da igreja. E daí? Os apóstolos fizeram diferente. E foram os apóstolos que receberam de Jesus. Como é que Paulo, que não estava em Betânia, que não ouviu aquela palavra de Atos 1:8, nem de Mateus 28, 18 a 20, como é que Paulo entendeu o que Jesus mandou ele fazer? Se lembra da experiência de Paulo? Caindo a caminho de Damasco, 3 dias cego, fica lá esperando, aparece o discípulo Ananias, batiza ele. Por que te demora? Disse Ananias. Paulo, quando está dando testemunho para o rei Agripa, ele fala do que Jesus disse para ele. Te envio aos gentios, para lhes abrires os olhos, e tirá-los das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. É esse Paulo que nos ensina, ele traduz teologicamente o que é o batismo. Em Gálatas 3, 26, 27, ele diz, porque todos vós sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Ele faz uma afirmação tácita. Todos são filhos. Por que somos filhos, Paulo? Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. O verso 27 é apenas a explicação da afirmação do verso 26. É aí que nos tornamos filhos. É assim que nós cremos. É assim que Paulo cria. Era assim que os apóstolos criam. E por isso conferiu urgência. Vamos para a prática desse Paulo, então, que não estava lá, em Betânia. Pegar o episódio de Atos 16. Paulo em Filipos. É preso, é chicoteado, colocado em cadeias, ele e Silas. Ali no tronco, com pés e mãos presos no tronco. Cantava louvores a Deus em alta voz, meia-noite. Não estava murmurando, não estava reclamando, não estava pedindo livramento. Não está dizendo, Senhor, nos livre, Senhor, guarda teu servo, Senhor... Não, cantando louvores, com as costas rasgadas de chicote. Aí à meia-noite vem um terremoto, os anjos abrem as portas, os presos todos são livres. O carcereiro quer se matar, Paulo disse, não faça isso, ninguém fugiu, está todo mundo aqui. E perceba, irmãos, Paulo foi pregar o evangelho para aquela família. Pensa assim, foi meia-noite o terremoto. Eles foram livres. Não foi em 1 minuto que mandou aquela turma se acalmar. Era uma renca de preso. Calma, quieta, sossega, acomoda aí. O carcereiro quer se matar, não se mate não. Vai para a casa do carcereiro e prega o evangelho para ele em sua casa. Crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e tua casa. O carcereiro crê, sua casa crê, e está registrado que foram batizados naquela mesma hora, ele e sua casa. Que hora foi essa? 2 da manhã? 3 da manhã? Depois é que eles foram cuidar das feridas de Paulo. Paulo não permitiu cuidar das suas feridas antes de pregar o evangelho para eles e de batizá-los. Aí foram cuidar das feridas de Paulo e de Silas. Talvez 3 da manhã. Para que essa agonia, Paulo? Batizar essa família de madrugada. Por que não esperou o dia clarear? Alguns dizem assim, não, mas Paulo tinha que fugir. Paulo não fugiu. Ao contrário, Paulo exigiu que viessem. Pedir desculpas para ele. Sim, eu sou cidadão romano, vocês me açoitaram, me prenderam sem motivo, venham aqui consertar. Paulo não tinha pressa em ser dele, não, irmãos. A pressa era em batizar aqueles incrédulos que creram. Aqueles rebeldes que se arrependeram. Essa era a pressa. E nós guardamos isto? Ou em nossa prática se foi perdendo essa ênfase e essa urgência? Está virando, sim, uma prática social que tem que ser registrado para ser depois nas redes sociais de alguém. Entre esses adiamentos e a bata branca, o espaço é pequeno. Se me permite um desvio pequeno aqui, lá na frente ele está assim. Não temos que nos perguntar, mas por que essa exigência? A pergunta é, por que não essa exigência? Quem nos autoriza a fazer diferente?
Uma vez, um discípulo que tinha vindo de outro contexto, quis que eu fosse com ele pregar o evangelho para um amigo dele que se dizia crente, mas ele achava que o cara não era crente, que o cara tinha que se converter, e ele queria que eu fosse lá com ele pregar o evangelho. Aí fomos para lá pregar o evangelho. Era um lugar longe. Chegamos lá umas 8h30 da noite, talvez um pouco mais. Eu comecei a falar para o cara, que eu não conhecia, na casa dele, com a família presente. Era notório que aquele moço não queria saber de nada. Ele fazia questão de demonstrar que estava distraído. Assim. Ah, é isso mesmo. Assim. Não sei quem, meu filho. Só que o tal discípulo que me levou com ele, estava com o olho arregalado em cima de mim assim. Eu disse, eu vou maltratar essa família aqui, mas vou pregar tudo para esse daqui. Eu estava olhando para o de lá, mas eu queria que o de cá ouvisse. E preguei tudo. Quando terminamos, chovia torrencialmente, chovia muito. Entramos no fusquinha dele, ele me disse, Vanjo, pelo amor de Deus, me batize. Eu não sou convertido. Eu não sou, me batize. Eu disse, rapaz, é meia-noite, é 11h30, vai dar meia-noite já. Está chovendo. Disse, Vanjo, você não entendeu. Eu estou perdido. Eu preciso nascer de novo. Paramos na praia, meia hora depois. Era mais de meia-noite, quase 1h da manhã. E fui batizado, sozinho, nós dois, debaixo de chuva. Por que essa urgência? A pergunta é outra, irmãos, por que não essa urgência? Quem foi que esvaziou essa urgência da nossa prática? Quem esvaziou essa urgência? Não foram os apóstolos? Foram os reformadores? Bom, o nosso compromisso antecede os reformadores. Deus sabe a gratidão que eu tenho a esses homens, por ter acendido uma vela no meio da escuridão total. Mas a revelação da prática da igreja não está no movimento da reforma. Está na prática apostólica. E é para lá que nós temos que ir. Devolver essa urgência. Porque isso confere importância. Irmãos, é importante pregar o evangelho, é importante batizar, e é tão importante quanto ensinar a guardar. A ordem é completa. E nós não podemos dar mais ênfase nessa parte e menos ênfase nessa parte. Pregar o evangelho com toda a definição. Batizar aqueles que crerem e se arrependem com toda a definição. E ensiná-los depois a guardar todas as coisas que Jesus ordenou com toda a definição. Ao longo dos anos, irmãos, em nosso arraial, essa prática sofreu muitas mutações e deformações e alterações, e causou estrago na vida de muita gente, e se esvaziou o seu sentido e significado. Eu tenho insistido ao longo dos últimos 15 anos, em muitos ambientes, dizendo o seguinte, pelo amor de Deus, o fato de alguém ter deformado uma prática ou um princípio, aplicado mal aquele princípio, não anula o princípio. O fato de alguém deformar a verdade, não anula a verdade. O fato de alguém negligenciar uma doutrina, não anula a grandeza da doutrina. E nós precisamos recuperar nas Escrituras o valor dos princípios, das verdades e da doutrina. Toda a verdade da proclamação de Jesus tem que ser recuperada com toda a força. Toda a potência dos princípios de ministério precisam ser recuperados com toda a força. Toda a grandeza e beleza da doutrina precisa ser recuperado com toda a força. Do matrimônio, da criação de filhos, do trabalho, do uso das finanças, da pureza dos jovens, da generosidade, da hospitalidade, do lavar os pés aos santos, não o lavar literal, que hoje não precisa mais, mas de fazer-se servos uns dos outros. Devolver à igreja a simplicidade gloriosa que ela tinha no princípio. E de onde procedeu, ou de onde procedia a glória daqueles primeiros dias? Senão na obediência simples ao que Jesus mandou fazer. É com isso em mente que nós precisamos devolver ao serviço de fazer discípulos a sua importância e valor. Não é uma prática qualquer, não é um status, uma estrutura. É a grandeza
de acatar a ordem que o nosso Deus nos deu, que o nosso Senhor Jesus nos deu, que aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra nos deu. Façam discípulos, batize e ensine a guardar. Eu gostaria muito que vocês orassem sobre essas coisas. E se perguntassem também, isso é bíblico? Ou é invencionista de anjo? Alguma coisa está sendo dita aqui, não tem qualquer respaldo nas Escrituras? Ou de fato é assim que está registrado nas Escrituras? Nós vamos relativizar as Escrituras? Nós vamos adequá-la ao século XXI? Nós vamos reinterpretar a Bíblia porque não cabe mais hoje práticas de 2000 anos atrás? Ou nós vamos aplicar essas coisas com simplicidade, com obediência infantil? Orem sobre isso, conversem entre vocês, nas juntas, nos relacionamentos de discipulado, nos relacionamentos de companheirismo, nas igrejas, nas casas, com os cônjuges, marido e mulher, com os filhos, os irmãos entre si em casa, os irmãos de umbigo, né? Irmãos de sangue. Conversem, valorizem, desenvolvam convicção. Irmãos, eu me envolvo nisso porque para mim é uma convicção. Essa convicção vai me mover onde quer que eu esteja. Deixe-me dar um exemplo disto, do que eu tenho chamado da diferença entre um assentimento mental e uma revelação da verdade de Deus. Assentimento mental é quando você concorda com sua mente que aquilo está certo, que aquilo é bom. Mas isso não equivale a uma revelação que o Espírito Santo nos concede. Concordar que algo está bom, que algo é certo, nem sempre é traduzido em uma verdade que te obriga a fazer daquela forma. Quando alguém tem revelação da parte de Deus, aquele conceito se torna uma verdade. É imperativo, eu não tenho a opção de fazer diferente. Mesmo que ninguém esteja do meu lado dizendo o que eu tenho que fazer. E quando falamos de revelação, não estamos dizendo de uma experiência sobrenatural, de uma visão de anjos, embora isso possa ser enquadrado em revelação também. Mas quando falamos de revelação aqui, estamos conferindo aquela definição que Jesus falou em Mateus 11, 25 em diante. Graças te dou, Pai, porque ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e as revelaste aos pequeninos. Que revelaste é esse? As descobriste. Tiraste o pano, tiraste o véu, permitiste que eles vissem. Isso é revelação. Quando esse véu é tirado de nossa consciência, de nosso coração, e nós enxergamos a verdade de Deus, aquilo se torna revelação. Irmãos, nos tornamos escravos disto. E não podemos fazer diferente. Então, quero dar um exemplo simples disso. 2005, estava lá eu, no norte da África, em um país muçulmano, recém-chegado, sem saber falar lufas em árabe, falando um espanhol todo estrupiado, e tendo ao meu lado um companheiro de ministério, um irmão da Argentina, e nós fomos para uma pequena reunião onde estaria ele, esse irmão estava lá antes de mim, eu fui para cooperar com ele, eu, o novo obreiro, o novo missionário chegado, e dois irmãos locais, um mais antigo, que eu já tinha visto, e um novo, que eu conheci naquele dia. Só que, saindo de casa, eu tive um desentendimento com minha esposa, que eu não sei o que é, mas tadinha, a culpa sempre é minha, viu? Tivemos lá um desentendimento, e eu saí de casa bicudo. Preto, quando fica com vergonha, não fica vermelho, né? Fica cinza. Fica cinza, cara, sem vergonha. Eu saí de casa bicudo, zangado. Estava com pressa, não sei se alguma coisa que ela fez que dificultou minha saída, eu me zanguei. E saí apressado, eu não podia falhar o encontro com os discípulos nacionais. Aí eu chego lá, 2 irmãos nacionais, o outro obreiro e eu. Eu pensei assim, eu vou ficar aqui pousando de missionário santo, sem contar como é que eu estou? Essa é a expressão de corpo de Cristo nesse lugar. Só existem essas 2 pessoas, esse obreiro estrangeiro e eu. Nós somos a igreja aqui. Eu preciso estar na luz com eles.
E falei, irmãos, me perdoe, me desculpe, eu interrompi aqui, e no meu espanhol todo estropiado, o outro lá se esforçando para entender meu espanhol e traduzir para o árabe. Me disse, eu não estou bem. Eu saí de casa chateado, zangado com minha esposa. Irmão, que me importa o conceito que eles teriam desse tal novo missionário? Essa é a minha realidade. Eu tinha que estar na luz com eles. Porque estar na luz não pode ser um conceito perdido. Eu não posso ter a respeito disso apenas um assentimento mental. É a verdade que governa a minha vida, que orienta a minha vida, minhas práticas. E deve ser assim com todos nós. Quando essa verdade de fazer discípulos tem esse impacto, nós somos coerentes com isso. E nós pregamos o Evangelho, e nós batizamos, e nós ensinamos a guardar. Não porque nesse contexto de igreja se tem discipulado. É porque Jesus mandou. E eu não estou autorizado a fazer diferente do que Ele mandou. Amém? Senhor, nós te pedimos que recuperes lá no fundo de nosso coração, Senhor, a grandeza e o poder da Tua ordem, da Tua verdade. Te rogamos que Tu venhas outra vez desafiar nossos corações, nossas vidas, a olhar desde nossos vizinhos até as pessoas que estão do outro lado do mar e que nunca ouviram a Teu respeito. Que a nossa vida seja coerente com isso, Senhor. Que o nosso tempo seja voltado para isso. Que nossa saúde seja entregue para isso. Que nossos recursos sejam direcionados para isso. Pedimos, Senhor, que Tu tragas um mover novo do Espírito Santo e nos arranque da apatia de quem tem um conceito correto, para a revolução daqueles que creem no que Tu disseste, Senhor, e que vivem em função disto, para a glória do Teu nome, Senhor. Graças a Deus. Não é simples mudar uma trajetória. É possível que muitos de nós estejam vindo em uma trajetória de desvio, de acomodação com essas verdades. É muito possível que na consciência e coração de muitos de nós essas verdades arrefeceram. Não será sem esforço que vamos recuperar o rumo correto. Não é uma palavra dessa que vai mudar o caminhar de vocês. Se não houver uma definição no coração de se reposicionar, e mesmo quando essa reunião estiver esquecida em nossa memória, termos já assumido compromissos que nos redirecionem. Por isso eu disse, conversem entre vocês, estabeleçam passos para retomar esse caminho. Em Jeremias 31, 21, profeta, Deus adverte a nação de Israel por meio do profeta Jeremias. Sim, põe-te marcos, finca postes que te guiem, presta atenção na vereda por onde passaste. Se não nos perdemos, se não marcamos nosso caminho, nós nos perdemos. E lá na frente, outra vez, teremos que estar falando as mesmas coisas para recuperar verdades que se perderam. Então, se cremos nisso, assumamos compromissos, tomemos decisões, coloquemos definições e retomemos a caminhada de volta à direção que o Senhor estabeleceu para nós. Há muitos elementos, irmãos, que fizeram esvaziar essa verdade entre nós, que roubaram o seu poder e a sua potência. Se perdeu aquilo que era uma marca entre nós. Uma atitude paternal e maternal por parte daqueles que fazem discípulos. E se perdeu a atitude de servo por parte daqueles que fazem discípulos. Isso foi substituído por um status e por uma autoridade que não corresponde ao tipo de autoridade que Deus confere àqueles que ensinam. Eu vou contar uma história aqui, depois queremos ler um texto, se já quiser deixar aberto aí, em 1 Tessalonicenses 2,7. Qual é a historinha que eu quero contar? Não é bem historinha, foi um fato.
lá em Salvador. Estava em uma reunião com líderes, os cooperadores, os responsáveis pelas igrejas nas casas. Eu gosto de usar essa expressão, responsáveis pelas igrejas nas casas. E eu estava compartilhando com eles e disse assim: irmãos, o membro não pertence à junta. O membro pertence ao corpo. A junta é o relacionamento mais imediato, prioritário, que deve ser realmente priorizado, é preferencial, mas não é exclusivo. O membro não pertence à junta, ou seja, o discípulo não é seu, é do corpo. Ele foi batizado no corpo. Aí um líder levantou e disse assim: Vanjo, você está enfraquecendo a junta. Eu disse: por quê, meu irmão? Porque você está tirando a autoridade do discipulador. Eu disse: discipulador tem autoridade? Qual é a autoridade do discipulador? Aí, clique, clique, clique. Sim. Disse: meu irmão, um discipulador não recebeu imposição de mãos, não foi investido de autoridade como os presbíteros e diáconos, que são ofícios da igreja. Ele não tem essa autoridade investida. Mas há duas expressões de autoridade que ele pode e deve ter. Primeira, Efésios 5:21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Ele, como membro do corpo de Cristo, está sujeito ao corpo de Cristo. E como membro do corpo de Cristo, ele tem autoridade sobre outros membros do corpo de Cristo. Porque os membros do corpo de Cristo se sujeitam uns aos outros, mutuamente, no temor de Cristo. Vamos pegar um exemplo prático disto, do que seria essa mútua sujeição. Gálatas 6:1. Irmãos, se algum de vós for surpreendido em alguma falha, vós que sois espirituais, deveis corrigi-lo com espírito de brandura. E ali Paulo não diz quem foi surpreendido em alguma falha. Poderia ser um discípulo novo, poderia ser um apóstolo, um presbítero, um diácono, um líder, qualquer um que for surpreendido em alguma falha, deve ser corrigido por qualquer outro, desde que seja com espírito de brandura. Os presbíteros estão sujeitos a vocês, em Efésios 5:21 e Gálatas 6:1. Qualquer um de vocês surpreender qualquer um deles, ou a mim, ou a Marcos, ou a Mário, que atuamos aqui, em alguma falha, qualquer um de vocês, ou um filho de vocês, pode chegar para nós e dizer: olha, meu irmão, você errou aqui, não está correto isso. Irmãos, isso é bíblico. Aí contei um exemplo que ocorreu conosco lá em Salvador. Encontro geral, era um local quente, estava lotado de gente, verão, calor de ferver, e o povo estava inquieto. Chegou todo mundo, começa a conversar, aí alguém tomou o microfone para poder silenciar e começar a reunião. Vai lá um dos presbíteros e diz: irmãos, por favor, vamos fazer silêncio, vamos nos acomodando. E a turma... Aí vinha outro, pega o microfone e diz: amados, todo amoroso, amados, por favor, vamos fazer silêncio e nos sentar? Eu estou: santos, por favor, façam silêncio, vamos sentar. Aí chega outro, assim: Pedro, rapaz, Ivan, tomem juízo, vocês estão aí fazendo barulho, perturbando a reunião. Psst. Silêncio, que eu vi um mosquito voar. A reunião seguiu, normal, tudo correu bem. No fim do encontro, uma irmã, eu faço questão de repetir, não era uma senhora de cabelos grisalhos, não era uma vovozinha, não era a esposa de um dos presbíteros, foi uma moça solteira,
que deveria ter no máximo 25 anos. Chamou aquele pastor e disse: meu irmão, não faça mais isso não. Eu estou com vergonha por meus irmãos até agora. Mas disse: não faça o quê? O que foi que eu fiz? Você os repreendeu publicamente, chamando pelo nome, porque eles estavam conversando. No dia que eles pecarem, você vai fazer o quê? Vai expulsar da igreja? Porque você foi para a última instância. Uma repreensão pública, nominal. Faça não. Está errado. Ele ficou assim meio, disse, né? Reunião de presbitério, ele procura, ele traz para nós essa história, disse: companheiros, o que vocês acham? Fomos unânimes. Companheiro, está mal, está errado, não se faz isso não. Ok. Próximo encontro, ele pega o microfone e diz: Pedro, Ivan, meus irmãos, por favor, fiquem de pé. O que eu fiz hoje? Estou tão quietinho aqui. Se, por favor, me perdoem. No último encontro, eu os repreendi publicamente, porque vocês estavam conversando. Uma irmã me corrigiu. Eu levei aos companheiros. Eles concordaram com ela: eu quero lhes pedir perdão publicamente, isso não se faz. Era um presbítero, investido de autoridade, mas pode ser tocado. Segui na conversa com aquele irmão, eu usei esse exemplo para ele, para demonstrar que essa autoridade de intocável ninguém tem, que todos podem corrigir todos, isso quer dizer. Aí disse assim: existe uma outra expressão de autoridade que o explorador pode ter. O último versículo de João 7, eu acho que é de Mateus 7, nunca sei se é verso 28 ou 38, é o último versículo. Quando Jesus terminou de falar aquelas coisas, as multidões estavam admiradas do seu ensino. Por quê? Estavam admiradas daquelas coisas porque Jesus as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Aí vem a pergunta: que autoridade era essa? Porque os escribas e fariseus eram autoridades do povo. Vários deles faziam parte do sinédrio judaico e julgavam as pessoas. Eram sim autoridades verdadeiras, instituídas pela lei. Jesus não era essa autoridade. Jesus não fazia parte do sinédrio. Jesus era solteiro. Jesus não era fariseu, não era saduceu, não era escriba, não era levita, não era sacerdote. Jesus era um carpinteiro, filho de Maria e de José. Qual era a autoridade que ele tinha? Ele ensinava o que ele fazia. E ele fazia o que ele ensinava. Então eu disse: irmão, essa autoridade o discipulador pode ter e deve ter. O discipulador precisa ser capaz de dizer assim ao discípulo: faça como eu faço. Está embaraçado, está enrolado? Você já conhece o conceito, a doutrina é essa, essa e essa. Então você faz assim como eu estou fazendo. É assim que se guarda. Vem andar comigo para você ver como é que se guarda. Essa autoridade o discipulador tem. Mas não é autoridade de estar dando ordens ao discípulo. Porque a ordem é de Jesus, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. O irmão Salvador uma vez me disse: Vanjo, alguns discipuladores invertem e diz assim: ordenando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Não. Ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ordenado. Se a ordem de Jesus, então essa ordem é carregada de autoridade. Pega o Sermão do Monte e vai ensinar teu discípulo a guardar o Sermão do Monte. Mas quando nós entendemos que é para ensinar a guardar, nós somos confrontados com aquelas verdades. Porque lá no Sermão do Monte diz assim: se você tiver, ao ir fazer a tua oferta, se lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, deixa lá e vai se reconciliar com ele. Ao discípulo chega você bronqueado com alguém, sabendo que alguém está bronqueado com ele,
E você não pode dizer assim, faça como eu faço, porque você também faz isso. Sabe que tem uma bronca contra você e você não vai procurar para se reconciliar. Quando nós pegamos as ordens de Jesus e as aplicamos em nós, nós somos constrangidos. Isso nos humilha e nos desafia a sermos modelos e não autoridades. Quando os exploradores se deixam escapar disto, deixam de ser prisioneiros das ordens de Jesus, então ele destaca a sua posição, o seu status de explorador para dizer ao outro o que fazer. E mutilamos a grandeza e a glória da ordem de Jesus. Quando eu falei isso, o irmão lá me respondeu assim, e está querendo mudar tudo. Você veio lá do norte da África e está querendo mudar tudo. Perceberam que o rapaz era afirmado e cheio de autoridade? Me deu um peitaço publicamente, problema nenhum. Se for na verdade. Eu disse, amigo, não estou mudando não. Eu estou tentando trazer de volta para onde estava quando eu saí daqui. Se você nasceu dentro de um desvio, está se multiplicando a sua imagem e semelhança, está ensinando coisas desviadas da verdade, porque nós não cremos como você está dizendo. Anos antes de você se converter entre nós já ensinávamos essas coisas. O que é que o explorador tem que dar ao discípulo? Dar a palavra de Cristo, dar a si mesmo e dar exemplo. É isso, irmão. Não é da ordem, não. A ordem é de Jesus. Aí você pratica a ordem de Jesus e diz para o discípulo, faça como eu faço. Isso nós sempre cremos e sempre ensinamos. Isso tem que ser resgatado. Seria tão glorioso se cada discipulador tomasse a peito. Eu quero ensinar a guardar. Portanto, eu vou guardar. Porque eu vou ensinar a praticar. Portanto, eu tenho que praticar. Irmãos, isso nos humilha. Isso nos leva para a oração. E os exploradores deixaram de orar por seus discípulos. Deixou-se uma prática regular. Aí nós vamos para o texto de Paulo. 1 Tessalonicenses 2,7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção. Permita um pequeno parêntese. Para aqueles que acham que a igreja não deve manter aqueles que vivem por evangelho, deve sim. A Bíblia afirma que aquele que vive por evangelho deve viver do evangelho. E Paulo fala aqui que ele poderia exigir a sua manutenção. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia, nos tornamos entre vós, nos tornamos carinhosos entre vós. Algumas versões têm amáveis entre vós. Como uma ama que acaricia os próprios filhos. Paulo disse assim, irmãos, eu posso exigir de vocês minha manutenção? É isso que ele ensina em Gálatas 6, 7. Aquele que está sendo instruído na palavra deve repartir todas as suas coisas boas com aquele que o instrui. E uma série de outros textos do Novo Testamento que poderiam ser citados se o assunto fosse esse. Mas ele diz, mas eu não estou fazendo isso. Não é que eu não tenho esse direito, não. Mas é que eu me fiz entre vocês como uma ama que acaricia os próprios filhos. Uma ama, irmãos, era uma escrava. Os romanos tinham escravos para tudo. Eles dominaram o mundo daquela região ali à época. Tinha um escravo que cuidava das ovelhas, tinha um escravo que era sapateiro, tinha um escravo que era ferreiro, tinha um escravo que era jardineiro, tinha um escravo que era pastor das ovelhas, tinha um escravo que era o pedagogo, que ensinava seus filhos, tinha um escravo que era lavador de pés, e tinha um escravo que cuidava dos bebês, dos filhos. Era uma babá. A ama era uma babá. Aí Paulo está dizendo assim, entre vocês, eu sou como uma escrava, que cuida dos filhos do meu Senhor. E a ama, naquela estrutura social do Império Romano, com TPM ou sem TPM, ela ia cuidar dos filhos do seu Senhor, dos senhores romanos. Com dor de cabeça ou sem dor de cabeça, ela ia cuidar dos filhos dos seus senhores.
E Paulo está dizendo, eu sou essa pessoa. Eu não tenho a opção de não servir vocês. A minha mente é de escravo. Eu sou servo de todos por amor a Cristo. É isso que ele fala em outra carta. É isso que ele está dizendo aqui. Eu me fiz entre vocês como uma ama, uma escrava, que cuida dos filhos do seu Senhor. Mas eu não cuido como escrava, não. A minha mente é assim, não tenho a opção de não cuidar. Mas meu coração é de mãe. Porque estou acariciando vocês como aos próprios filhos. Irmão, se um apóstolo pensa assim, e tem essa disposição, um discipulador também, e uma discipuladora também. Se essas verdades são resgatadas entre nós, acaba aquela maluquice de discipulador dominar a vida de discípulo. Servos que amam, que cuidam dos filhos do seu Senhor. E tenta traduzir isto com o seu serviço. Por isso, o que o discipulador tem que dar ao discípulo é dar a palavra de Cristo, dar a si mesmo e dar exemplo. Irmãos, isso desafia, isso constrange, isso humilha, isso impõe disciplina pessoal. Isso nos leva para a oração, para a humilhação, e dizer, Senhor, eu não consigo, eu não sei cuidar dessa pessoa, eu não consigo discerni-la, me ajude. Fulano não consegue superar essa debilidade, fala com ele, conceda-lhe revelação da tua verdade. Mas quando isso é esvaziado, então ser discipulador é fazer parte de uma certa elite da igreja. E se esvazia seu significado, e se esvazia sua prática. Não tem presbitério, irmãos, que façam o discipulador a fazer isto no ferrão. O presbitério tem a obrigação de construir caminhos, de equipar, de instruir, de direcionar, mas o motor tem que ser nosso. Tem que estar no coração essa consciência de vocação. O meu Senhor me mandou fazer discípulos. O meu Senhor me mandou batizar esses discípulos. O meu Senhor me mandou ensinar esses novos discípulos todas as coisas que Ele ordenou. Vocês pensam na revolução que seria isso? Cada um de nós, com esse motor, apenas tendo a liderança e um presbitério que direciona, que ajuda. Quando nós começamos a fazer discípulos, irmãos, era isso que estava em nossa mente. Não era criar uma estrutura que funciona assim, quadradinha, dessa maneira, daquela maneira. Não tem como normatizar muito essas coisas, não. Começa a botar muita prática, modular demais, enrijece, complica. Há que ter normas, sim, há que ter direções, há que ter passos práticos, mas nada disso pode ser em detrimento da verdade revelada ao nosso coração e da disposição de agradar ao Senhor e fazer o que Ele mandou. E saber que no último dia, ou melhor, não é o último dia, né? Mas no tribunal de Cristo, nós vamos prestar contas. Lá em 1 Coríntios 4, se não me engano, no verso 4 e 5, Paulo fala, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não apenas trará a plena luz às obras infrutíferas das trevas, como também manifestará a intenção do coração dos homens. Inclusive, a intenção com a qual eu fiz discípulos. Vai ser manifesto. E precisamos desejar sermos encontrados fiéis na nossa prática e na nossa atitude. Amém? Podemos agora então pensar em alguns aspectos práticos desse serviço de fazer discípulos, tendo consciência que não há mágica, não acontece da noite para o dia, nós precisaremos nos reconduzir de maneira definida, disciplinada, a esse alvo de excelência que o Senhor estabeleceu para nós, nos ajudar mutuamente, nos animar, nos cobrar mutuamente, nos corrigir mutuamente, nos consolar mutuamente, para que todos cumpramos isto. Pensando nessa expressão, ensinando a guardar.
Então, só para dar sequência ao nosso raciocínio, vamos pegar do princípiozinho. Ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, ou ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, ou recebereis poder e sereis minhas testemunhas. Isso aqui é ir e pregar o evangelho. Desde o vizinho até o hindu, lá depois da África. Né, companheiro? Primeiro isso. Quando alguém ouve o evangelho e crê no evangelho, que são as boas novas do reino de Deus, o evangelho que anuncia Jesus como Senhor, como Salvador, como Filho de Deus que se fez carne e habitou entre nós e morreu por nossos pecados. Quando se apresenta isso ao contato e ele crê nisto, então já temos alguém que crê. Quando essa pessoa crê, ela vai ter alguma atitude parecida com daquela multidão lá de Atos 2. Que faremos, varões e irmãos? E nós, sabendo que ela já creu, diremos, arrependam-se. E aí vamos falar do tal do preço. Vamos explicar o que é arrependimento. Aí você vai falar dos 3 tipos de homem. Aí você aplica isto. Não aplique isso antes de anunciar Jesus. Abundante, não tenha pressa em falar do preço. Não tenha pressa em falar do arrependimento. Fale para aquele que entendeu, que creu e quer. Fala, tem uma condição. Nega a si mesmo, tome sua cruz e siga Jesus. Você há que renunciar a tudo. Você tem que amar menos seu pai, sua mãe, sua esposa, seu marido, seu irmão, sua irmã, seu filho, sua filha, seus bens, ainda você mesmo. Então você pode ser um discípulo de Jesus. Aí quando esse que creu também se arrependeu, também se arrepende, e se rende e se entrega a Jesus, aí você batiza. Batiza para quê? Para que ele receba a vida que ele não tinha, a vida de Cristo. Nos lembremos que o segundo homem é espírito vivificante. Quando somos unidos a ele, nosso espírito é vivificado. Aquilo que Paulo fala em Efésios 2, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Ou vós estáveis mortos, e ele vos deu vida. Nos deu vida unida a Cristo. Vai ser batizado para isso, para se tornar filho de Deus, para receber a vida dos céus dentro de você, a vida de Deus, e poder obedecer a todas as coisas. Você se arrependeu, entregou sua vida a Jesus, e para que você possa fazer o que Ele quer, você tem que ter a vida que Ele te dá. Aí batiza com essa consciência, com essa fé. E agora, uma vez batizado, bom, agora eu vou te ensinar a guardar todas as coisas que o teu Senhor ordenou. É nessa consciência. Que coisas são importantes nesse processo de ensinar a guardar? Irmãos, eu não quero trazer peso demasiado. Eu não quero produzir desânimo, ao contrário. O que eu quero é que vocês todos, homens e mulheres, santos de Deus, sejam desafiados a fazer o que Jesus mandou. Não existem respostas prontas, não existe um passo a passo de como vai fazer daqui para frente. Primeiro você tem que estar imbuído dessa convicção, eu preciso fazer discípulos. Aí você próprio vai buscar alternativas, porque eu sei que não é fácil cumprir nos dias atuais algumas das coisas que eu vou dizer aqui, e que estão nas Escrituras, e que foi a prática apostólica, e que o mundo atual dificulta muito, eu sei que dificulta muito. Mas se você está tomado dessa convicção, você vai orar. E o Espírito Santo, que é Deus entre nós, vai nos instruir. É um dos papéis que Jesus conferiu a ele, nos fazer lembrar de todas as coisas e nos conduzir em toda a verdade. Nos conduzir no caminho. Vamos lá pensar. Primeira coisa para cumprir este ensinar a guardar todas as coisas. Primeira coisa é conhecer essas coisas. O que é que Jesus ordenou? Todo discipulador deveria fazer o exercício de tomar os 4 relatos do Evangelho e sair sublinhando as ordens de Jesus. Ou pegar um caderno e ir anotando. E pensar assim, essas coisas aqui é o que eu tenho que ensinar a guardar. Eu vou guardá-las
e vou ter que ensinar a guardar. Irmãos, é exercício, exige diligência. Não é um trabalho que se faz preguiçosamente. Isso desafia a nossa vida. É mais importante do que registrar o massacre de Saddam Hussein entre os curdos. É conduzir uma vida a Deus. É apresentar todo homem perfeito em Cristo. E isto exige esforço. E os discipuladores, alguns, não querem mais ter esforço. Querem pegar uma apostila simplesmente e repassá-la. Automaticamente. Tecnicamente. Se esvaziou do peso de ensinar a guardar todas as coisas que Ele ordenou. É impossível fazer isso sem conhecer o que Ele ordenou. Nenhum discipulador está autorizado a ensinar o que Jesus não ordenou. E como saber o que Ele ordenou? Indo para as Escrituras. Pois separe tempo para isso. Separe tempo para estudar a Bíblia. Para anotar suas conclusões. Você vai ver como isso vai redirecionar a sua vida. Quando Paulo fala em Efésios 5, se não me engano, do verso 16 em diante, remindo o tempo porque os dias são maus. Não sejais insensatos, mas procurai saber qual a vontade de Deus. Remindo o tempo porque os dias são maus. Remir o tempo é salvar o tempo, não desperdice seu tempo, não gaste seu tempo com bobagem. Encontre na palavra de Deus consolo, ânimo, renovo. A palavra de Deus restaura a nossa alma. Ela é mais doce do que o mel. Ela produz um tipo de revolução que nenhum entretenimento produz. Mas isso aqui é um outro assunto. Mas enfim, conhecer todas as coisas que Jesus ordenou. Segunda coisa, segundo passo, é guardar essas coisas, você mesmo praticá-las. Orar, pedir ajuda, buscar seu próprio discipulador, o companheiro ou companheira de obra, me ajuda com isso aqui. Ande na luz, mostre suas fraquezas. Irmãos, corra o risco, sim, corra o risco de ser transparente com seu companheiro ou companheira de obra. Nesses dias atuais, ninguém quer correr tais riscos. De ter sua vida aí descoberta depois, se aquela pessoa se torna um fofoqueiro. Eu prefiro ter boa consciência do que me proteger de um fofoqueiro. Não estou falando um fofoqueiro, estou falando um companheiro, uma companheira de obra. Estou falando uma pessoa que cuida de mim, que me instrui, que me orienta. Porque se você não faz isso, você fica de má consciência. E não consegue se afirmar. E não encontra em Deus tudo que Deus tem para você. De repreensão, de correção, de ânimo e de consolo. Deus tem. Eu tenho dito a alguns assim. Leiam o Salmo 119. Vocês vão ver que em todos os versículos, todos sem exceção, Davi exalta a palavra de Deus. Os testemunhos do Senhor, os estatutos do Senhor, os juízos do Senhor, a lei do Senhor, ele exalta. Agora, vocês sabem qual era a Bíblia que Davi tinha na mão? Que ele chega a dizer que a tua palavra é mais doce do que o mel e o destilar dos favos. Tem mais valor do que ouro, muito ouro depurado. A palavra do Senhor restaura a alma. Você sabe qual era a palavra do Senhor que restaurava a alma de Davi? Davi não tinha os salmos que ele estava escrevendo. Ele não tinha provérbios, não tinha Eclesiastes, não tinha Cantares, que foi seu filho Salomão que escreveu. Ele não tinha reis e crônicas, que foi escrito depois dele. Não tinha Samuel, ainda, registrado lá para que ele tivesse acesso àquilo. Que o próprio Samuel conta a história do próprio Davi. Davi não tinha o livro de Jó. Ninguém sabe quando foi que o livro de Jó entrou ali na Bíblia. Davi não tinha nenhum dos profetas. Davi não sabia o que Eliseu fez, o que Elias fez. Não sabia. Isaías, Jeremias, todos vieram depois de Davi. Davi não tinha os relatos do Evangelho. Davi não tinha o livro de Atos. Davi não tinha as cartas apostólicas. E Davi não tinha Apocalipse. Sabe o que ele tinha garantidamente? Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Talvez Josué e Juízes, talvez. Aí Davi lia isso, ele diz assim,
Antecipa as vigílias da noite para meditar na tua lei. Essa tua lei restaura a minha alma. Tua palavra é mais doce do que o mel. Irmãos, façam esse exercício. Se atreva a pegar de Gênesis a Josué e tente ver o que é que tem ali que é mais doce do que o mel e que restaura a sua alma. Porque era nesses livros que Davi encontrava toda a grandeza da lei de Deus. Ele amava a palavra do Senhor. Ele dizia, sou mais sábio do que os meus mestres, porque me atenho à tua palavra. E nós temos tanto mais. Inclusive temos os Salmos. Mas nós temos preguiça de ler a Bíblia. Nós não buscamos prazer nela. Não encontramos satisfação nela. Davi encontrava. E quando não encontramos nela, encontramos uma série de entretenimentos que terminam nos conduzindo a práticas ilícitas, que contaminam nossos olhos, nossos ouvidos, nosso coração, nossa consciência. Voltemos às Escrituras. Encontremos nela nosso prazer. Deixa a Escritura restaurar a tua alma. Então assim, conhece o que Jesus ensinou. Se esforce para praticar. Peça ajuda e pratique. Terceira condição para ensinar alguém a guardar todas as coisas. A primeira é nós sabermos, a segunda é nós praticarmos, a terceira é qual? Relacionar. E aqui talvez esteja a parte mais difícil para os nossos dias. Como relacionar intensamente de maneira que a pessoa possa ver e praticar? Como cumprir Marcos 3,16? 3,14? Marcos 3,14. Jesus escolheu 12. Lê do verso 13. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. Estar consigo. Não tem como ensinar a guardar sem estar consigo. Não tem como ensinar a guardar sem relacionar. Porque, irmãos, a vida vai acontecendo conosco. Se os discípulos não estão perto para ver, eles não vão ver. E não vão saber. E não vão guardar. Uma vez um discípulo me ligou, lá nos idos dos anos 90, quando não existia celular ainda, 91, 92, telefone fixo na cabeceira da cama, tempo que uma linha telefônica era ações da Telebrás, era investimento inclusive, ter telefone, sabia? Ele me liga, meia-noite, rapaz, você tem que vir aqui está pegando, eu e minha esposa, está ruim, lá vou eu, meia-noite, pega a fusquinha, vai lá, vamos conversar. O sujeito estava espumando, a esposa estava soltando faísca, para, acomoda, sossega, tal, a hora quebranta, chora, tal, volta para casa. Depois eu procuro ele e digo assim, rapaz, você conhece a doutrina? Você conhece o que a Bíblia fala sobre isso? Eu não preciso te ensinar esse conceito, você conhece. Mas, rapaz, você anda na minha casa. Eu ando na tua casa. Tua esposa anda com a minha e a minha anda com a tua. Nós estamos juntos em tantas situações. Por favor, imita. Imita. Faça com tua mulher o que eu estou fazendo com a minha. Isso é ensinar a guardar. Mas como vou guardar o que eu não estou vendo? Irmãos, como é que nós vamos conseguir, nos dias atuais, promover um relacionamento intenso entre esposa e discípulo? Eu não sei. Não tenho uma resposta quadrada. Porque depende da realidade social de cada cidade. Depende da vida de cada um. Mas uma coisa que cada um de nós precisa fazer, como é que eu faço isso? E orar, sim, orar. Porque você está desafiado pelo Senhor a cumprir a ordem do Senhor. Senhor, como é que eu faço? O que é que eu preciso tirar da minha vida para ter tempo para isso? Irmãos, deixar os discípulos participarem da nossa vida, frequentarem nossa casa.
Eu tenho dito assim, eu conheço meus mestres, não de ouvi-los pregar, algumas vezes de vê-los chorar, porque eu frequentei suas casas, e eles frequentaram as minhas. Eu vi suas tentações e eles viram as minhas. Eu vi suas tribulações e eles viram as minhas. E Jesus diz em João 15, se não me engano, 15:15, ele diz, tudo que o Pai me deu, vos tenho dado a conhecer. Ele não disse isso para a multidão. Ele disse isto para aqueles que estavam próximo dele. A estes mesmos, se não me engano, está em Lucas 22, não me lembro o versículo, alguém pode procurar aí, por favor. Jesus disse assim, vocês são aqueles que têm estado comigo nas minhas tentações. Não disse isso para a multidão, disse para os 12. Aqueles que ele chamou para estarem com ele. Então, estar com ele é isso. É conhecer quem ele é. E ouvir aquilo que ele não fala para todo mundo, mas fala para aqueles. É ouvir o tudo que recebeu de Deus. Isso é fazer discípulos. Como conseguiremos fazer isso hoje? Não sei, não tem uma resposta prática que vale para todo mundo. Mas cada um que se propõe fazer discípulos tem que pensar, como é que eu vou ensinar isso aqui a guardar todas as coisas? Como é que eu vou me relacionar com ele? 2 Timóteo 3, verso 10. Pegar o verso 10 até o verso 10 e 11, talvez o 12. E o verso 14. 2 Timóteo capítulo 3. Tu, porém, Paulo falando a Timóteo, tu, porém, tens seguido de perto, não é de longe, é de perto. E Timóteo seguiu o que de perto em Paulo? Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento. Timóteo sabia como é que Paulo procedia, como é que Paulo reagia. Os discípulos viram como Jesus reagiu a um cego que clamava, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Os discípulos disseram, cala-te, estás incomodando o mestre. Jesus se volta e cura o cego. Os discípulos aprenderam andando junto. Quando chegou a vez de Herodes, disseram, Senhor, Herodes quer te ver. E eles viram como é que Jesus reagiu a uma autoridade perversa. Não foi desaforado, mas não foi subserviente. Diga àquela raposa que hoje eu faço assim, 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 curo tal. Daqui a 3 dias estou em Jerusalém. Ele que me espere, em outras palavras. Os discípulos aprenderam a não ter temor servil, a não ter medo da autoridade, respeitar e honrar sem ter medo. Se não está fazendo nada de errado, vai ter medo por quê? E aprenderam a ter misericórdia do necessitado, do miserável, da mulher que gritava pelo meio da rua, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, minha filha está terrivelmente endemoniada. E os discípulos diziam, Senhor, faze-a calar, vem clamando atrás de nós, que mulher chata, inconveniente, não para de gritar, faz ela calar a boca. Jesus se volta para ela e expulsa o demônio da filhinha dela, com uma palavra. Paulo está dizendo para Timóteo, você seguiu de perto o meu procedimento. Como é que eu me comporto, Timóteo? Você sabe, você andou comigo. O que mais Timóteo viu? Propósito. Estava tão perto de Paulo que conhecia seu coração, o seu propósito lá dentro. Fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições. No verso 11, no verso 14 ele diz, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Permanece naquilo que recebeste e de que foste inteirado. Recebeu de quem? De Paulo. Sabendo de quem o recebeste. Por isso eu digo, eu conheço meus mestres, não de ouvir-os pregar, mas de andar com eles. Conhecer, inclusive, seus defeitos, e seus pedidos de perdão, e sua humilhação. Está perto. Como se consegue isso? Não sei. E falo com sinceridade, não há uma fórmula mágica que sirva para todos. Mas todos têm que pensar, como é que eu faço para andar junto, para que meu discípulo me siga? Uma vez eu estava em casa, sábado de tarde, e aparece o discípulo. Não era dia de discipulado, não tinha reunião com discípulos,
Era um sábado à tarde. Ele estava, era o seu dia de folga. Eu estava em casa com minha família, fazendo minha ginástica, minha educação física, assim se chamava antigamente, né? Hoje é malhação. Educação física de tarde. E o discípulo está lá. Eu lá, ele na janela, batendo um papo, para nada. Ele não foi pedir conselho, ele foi estar comigo dentro da minha casa e ver como é que eu trato minha esposa. Meus filhos estão ali. Não foi para ver, mas estando, ver. É minha vida acontecendo, e o discípulo perto vendo. Aí minha filha sofre um acidente, a menorzinha tinha 2 anos. Brincando na porta da vizinha, apoiou a mãozinha num copo de vidro quebrado, não viu? Seccionou uma artéria e quase morre de hemorragia. E o discipulador faz o quê? Com o discípulo vendo. O que é que a Bíblia diz que nós devemos fazer uma hora dessa? É a vida acontecendo, o discípulo vendo. É você vivendo sua vida, levando consigo. Eu levava discípulos para o mercado. Gente, é chato você fazer mercado, alguém olhando lá, bisbilhotando o que você está comprando. Ninguém gosta. Mas eu levava. Iam para minha casa às 6 da manhã para tomar café comigo. Para caminhar depois. E conversando enquanto caminhava. O tempo que eu caminhava. E depois ele ia para o trabalho. Eu dava meus pulos. Mas eles tinham que me ver. Estar na casa de um deles, ver o filhotinho de 3 anos, quando era contrariado, caía no chão e batia a cabeça no chão. E ele, novo convertido, disse, o menino é nervoso, pega o menino. Ele só tem remédio, viu? Faz o quê? Corrija-o. Como eu faria se eu não visse, se eu não estivesse na casa dele? Se você não relaciona, você não identifica, não discerne, e não pode conferir, e não pode corrigir, e não pode destruir. Você nem sabe o que ele não guarda para você ensinar a guardar. E como se consegue isso? Não sei, irmãos. De verdade, eu não sei. Mas eu quero que vocês, cada vocês, orem por isso, conversem. E aperfeiçoem o que está acontecendo até agora com vocês. Eu encerro dando uma sugestão simples. Há uma prática que eu tinha e que aprendi com meus mestres. Eu tinha um tipo de prontuário do discípulo. Num caderno, sei lá, data de nascimento, nome, profissão, estado civil, experiência de conversão. Se foi alguém para quem eu preguei, eu sabia, porque eu acompanhei aquilo. Qual foi a profundidade do Evangelho na sua vida? Qual foi a revolução que o Evangelho produziu na sua vida? O que aconteceu? Quem era ele? Quem é ele hoje? Eu saber disso. Se era alguém que foi passado para mim, e que eu não conhecia sua conversão, eu perguntava assim, me conta aí, como é que foi tua conversão? E eu anotava, depois, né, na frente dele, para eu saber qual foi a revolução que o Evangelho produziu naquela vida. E depois eu anotava quais as debilidades principais dele, quais são os seus principais erros, quais são os potenciais que ele tem, que dons se manifestam na sua vida, qual é a graça de Deus que opera na vida dele. Anotava, para orientar meu comportamento. É um filho que eu vou formar. Alguém aqui, quando o filho nasceu, pensou assim, nasceu agora, a vida cuida. É assim? Pai tem alvos, e pai tem passos práticos para os filhos nascidos em casa, do nosso sangue, ou adotados, que dá no mesmo, e filhos espirituais, discípulos de Jesus. Alvo, passos. Tomar a sério fazer discípulos. Não é um status dentro da nossa estrutura eclesiástica, é a ordem de Jesus. Pregue o Evangelho, faça discípulos, batize, ensine a guardar. Irmãos, 1 minuto só para dizer o seguinte, é de todas as nações.
Todas as nações. Não é só em BH e região metropolitana, ou Itaúna, ou Aracaju, para falar daqueles que eu sei que estão aqui, ou Valadares. Todas as nações. Temos Bruno aqui que foi enviado para uma nação. Eu gostaria que vocês se lembrassem dele quando fosse orar. O homem saiu para um país com sua esposinha, sem filhos, gerou filhos lá, e agora está em outra nação com filhos já crescendo. Não é simples, nem fácil. Se você tem complicações de fazer discípulos aqui, pense num ambiente onde você não fala o idioma, a cultura, parece que é de outro planeta, e seus filhos têm que se adaptar àquilo. Primeira vez que eu tentei comprar um frango lá naquele país onde eu morei, eu bati asa e carcarejei. Eu não sabia o que fazer. Você chega no açougue, fiquei procurando assim, que se eu visse o frango lá, eu disse assim, mas não vi o frango. Ele apontou o outro lugar que vendia. É engraçado, mas pode ser trágico. A falta do idioma é uma barreira intransponível. Se eu não sei comprar frango, se eu não sei dar bom dia, como é que eu vou falar que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho? E que esse filho morreu na cruz para nos redimir de nossos pecados? E que ressuscitou? É impossível. Mas temos homens aqui vivendo esse dilema. E tendo que preservar seus filhos e guardá-los de toda a confusão emocional que essas crianças vivem. Mas ele está cumprindo, ir por todo mundo e fazer discípulos. Faz parte da ordem de Jesus. Orar por ele. Pensar como cooperamos com isso. Aí falando de alguém que nós conhecemos. Eu conheci um homem do norte da África que disse para mim assim, e para mim é um valente, é um gigante. Só para saber por onde ele anda, depois você vai aí no Google, bote lá assim, igreja na Eritreia. Porque isso me vai lá. Eritreia. Eritreia. É um país comunista na África. Igreja na Somália, porque ele vai lá. Bota aí. Igreja na Mauritânia, porque ele vai lá. Depois procura no mapa, Eritreia, Somália, Mauritânia. Igreja na Síria, porque ele está lá nesse momento. Ele diz assim, Vanjo, nós somos uma igreja órfã. Nossos pais nos abandonaram. Você não quer ser nosso pai? Irmãos, há tanta carência. Em tudo que é canto do mundo. E nós nos permitimos esnobar nosso tempo e nossos recursos. Fazer com toda a definição e diligência o que está à mão. E depois pensar no que está fora do alcance e dizer, como faço para cooperar com aquilo? Porque, amados, a igreja está na terra com um único propósito. Fazer discípulos. Pregar o evangelho. Batizar essa gente. Ensinar-lhes a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Em nome de Jesus. Graças a Deus.